O que faz algumas mulheres se destacarem, mesmo em meio à dor, à rejeição e às lutas da vida? O que há de diferente em mulheres que, mesmo quebradas por dentro, continuam com os olhos firmes no céu e uma fé que ninguém consegue apagar? Não estamos falando de perfeição. Estamos falando de algo mais profundo, uma escolha divina, uma marca invisível, mas real. Uma força que não vem delas mesmas, mas de um lugar mais alto. O que torna as mulheres escolhidas tão diferentes não é o que elas têm, é o que elas carregam por dentro. Você já se sentiu como se estivesse no meio da multidão, mas ainda assim invisível? Já se perguntou se há algo em você que Deus realmente pode usar? Talvez você já tenha escutado vozes dizendo que você não é suficiente, que suas feridas são grandes demais, que o seu passado é sujo demais. Mas e se eu te dissesse que são justamente essas feridas que, nas mãos de Deus, se tornam cicatrizes cheias de propósito? Que aquilo que o mundo usou para te envergonhar, Deus quer usar para glorificar o nome dele através da sua vida. Aliás, antes de continuar, faz uma pausa rápida aqui comigo. Comenta aqui embaixo de qual cidade, estado ou país você está assistindo esse vídeo. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando e ver como Deus está unindo mulheres de fé por todos os cantos. Seu comentário pode encorajar outras irmãs que, assim como você, estão buscando ouvir a voz de Deus. Olhe para Maria, a jovem simples que o céu escolheu para carregar o Salvador. Ela não era famosa, ela não tinha posição, ela não tinha riquezas, mas ela tinha algo que Deus procura: um coração disponível, obediente, humilde. Quando o anjo a visitou e anunciou o impossível, ela não fugiu. Ela disse: "Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Isso é o que torna uma mulher escolhida. Alguém que responde a Deus com rendição, mesmo quando não entende tudo, mesmo quando isso significa romper com a zona de conforto. A verdade é que as mulheres escolhidas não são mais favorecidas. Elas são mais rendidas. Elas aprenderam a confiar em Deus quando tudo desaba, a louvar quando tudo dói, a amar quando não são correspondidas. São mulheres que não precisam ser vistas por todos, porque sabem que já foram vistas por aquele que importa. Elas sabem que, ainda que o mundo não as aplauda, o céu já as chamou pelo nome, e esse chamado transforma tudo. Talvez hoje você esteja cercada por dúvidas, inseguranças, medos silenciosos que ninguém conhece. Talvez você tenha se acostumado a sobreviver quando Deus quer te ensinar a viver. E se este vídeo for o sopro que Deus está usando para te lembrar de quem você é nele, se o que você precisa não é mais força, mas mais clareza sobre a identidade que Ele te deu, ao longo deste vídeo, você vai entender os sinais de uma mulher escolhida, como reconhecer esse chamado na sua própria vida e como começar a viver com propósito mesmo em meio às suas limitações. Fica comigo até o final, porque talvez o que está faltando não seja uma nova resposta, mas um novo posicionamento. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se lembrar de quem é. Curte, comenta de qual cidade você está assistindo e o que Deus já falou com você até aqui. Porque hoje não é apenas mais um conteúdo. Hoje pode ser o começo de uma transformação profunda. Você já parou para pensar por que algumas mulheres enfrentam as tempestades da vida com os olhos firmes no céu, enquanto outras desmoronam no primeiro vento contrário? O que torna algumas tão inabaláveis, tão determinadas, tão diferentes? Não é sorte, não é personalidade forte e definitivamente não é ausência de lutas. A diferença está em algo muito mais profundo. Está em quem está com elas, em quem habita dentro delas, em quem as escolheu antes mesmo delas nascerem. Mulheres escolhidas não são perfeitas, mas são marcadas. E uma vez que você entende isso, não tem mais como voltar atrás. Talvez você esteja ouvindo essa palavra sentada no meio do caos, talvez com lágrimas nos olhos,
cansada de ser forte para todo mundo, enquanto por dentro você se sente quebrada. E eu quero te dizer algo com toda a autoridade do céu. Deus não errou quando te escolheu. Ele sabia das suas falhas, das suas quedas, dos seus dias ruins. E mesmo assim, te chamou pelo nome. Porque ele viu algo em você que ninguém mais viu. Ele viu propósito onde você só enxerga dor. Viu força onde você só percebe fraqueza. Viu destino, mesmo quando você só consegue lembrar do seu passado. A mulher escolhida por Deus carrega marcas. Marcas de batalhas espirituais, de noites em claro, de orações sussurradas entre lágrimas. Mas sabe o que essas marcas dizem? Elas dizem que você não desistiu. Elas dizem que, apesar de tudo, você ainda está de pé. E isso é exatamente o que o inimigo teme. Porque uma mulher que continua, mesmo sem entender tudo, é uma mulher perigosa. Ela não anda por vista. Ela anda por fé. Ela não depende do aplauso de ninguém. Ela sabe que é aprovada por Deus. Quando olhamos para a palavra, vemos mulheres que foram escolhidas não por serem as mais capacitadas, mas por serem as mais disponíveis. Maria, por exemplo, uma jovem comum, talvez até insegura, mas que teve coragem de dizer: "Eis aqui a serva do Senhor." Isso muda tudo. Essa entrega total, essa disposição para obedecer, mesmo sem entender, essa fé que confia mesmo no escuro, é isso que torna as mulheres escolhidas tão diferentes. Elas não vivem pelos padrões deste mundo, elas vivem pelas promessas do céu. E, se você pensa que isso é para poucas, está enganada. Essa mesma escolha está sobre você, essa mesma graça, esse mesmo chamado. Mas você precisa decidir se vai continuar vivendo como mais uma ou se vai se levantar como uma escolhida. Porque o céu está em busca de mulheres que não apenas frequentam igrejas, mas que carregam a presença de Deus onde quer que vão. Mulheres que oram e o inferno se abala, que jejuam e cadeias se quebram, que se posicionam e mudam atmosferas. A mulher escolhida sabe quem é. Mesmo quando o mundo tenta dizer o contrário, ela enfrenta o medo com fé. Ela escolhe a obediência, mesmo quando isso custa conforto. Ela não se acomoda, não se conforma, não se cala, porque dentro dela arde um fogo que não se apaga. E é esse fogo que faz com que ela continue, mesmo cansada, que ela sirva mesmo quando não é reconhecida, que ela ame mesmo quando foi ferida. Mas deixa eu te lembrar de algo essencial. Ser escolhida não te isenta da dor. Na verdade, muitas vezes ela aumenta, porque quanto maior o chamado, maior a pressão. Quanto maior o propósito, mais intensa é a oposição. Mas também é maior a graça, maior o sustento, maior o mover de Deus. E quando você entende isso, você para de se perguntar por que eu e começa a declarar: para isso eu nasci. É por isso que hoje o céu está te chamando para despertar, para sair da religiosidade superficial e entrar em um relacionamento real com Deus, para parar de viver como sobrevivente e começar a viver como guerreira. O que te torna diferente não é o que você sente, é o que você carrega. E dentro de você habita o Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Isso é mais do que suficiente para você levantar hoje e dizer: eu sei quem sou, eu sou escolhida. Se essa palavra está fazendo seu coração queimar, é porque o Espírito Santo está confirmando dentro de você aquilo que ele já tinha liberado há tempos. Você não está ouvindo isso por acaso. Deus está te lembrando que chegou a hora. Chegou a hora de parar de se esconder. Chegou a hora de se posicionar. Chegou a hora de viver como uma mulher escolhida. E a jornada começa agora. Está pronta para continuar. Você já percebeu como algumas mulheres carregam uma paz que não se abala, mesmo quando tudo está desmoronando ao redor delas? Elas não falam alto, não se promovem, não precisam provar nada para ninguém, mas há algo nelas que chama a atenção,
algo que não pode ser explicado pela lógica, pela aparência ou pelo sucesso humano. É como se elas pertencessem a outro mundo. E a verdade é, pertencem mesmo. Essas mulheres foram escolhidas por Deus, e isso as torna completamente diferentes. Talvez você já tenha sentido isso também. Um tipo de inquietação no coração, como se o mundo inteiro estivesse seguindo numa direção, mas você soubesse lá no fundo que precisa seguir outra. É como se algo dentro de você gritasse: você não é comum. Só que muitas vezes você tenta se encaixar, tenta esconder a sua intensidade, abaixa o tom da sua fé para não incomodar. Finge que está tudo bem quando, na verdade, o céu está te chamando para viver algo maior. Deus nunca teve interesse em formar mulheres padronizadas. Ele forma mulheres marcadas, mulheres separadas, mulheres que Ele mesmo levanta, capacita e envia. Só que tem um detalhe. Ser escolhida por Deus não é uma coroa de glória humana, é um chamado para morrer para si mesma e viver para um propósito eterno. Isso assusta, isso dói, isso exige renúncia, mas também transforma. Mulheres escolhidas não se destacam porque querem, mas porque carregam algo que o mundo não consegue ignorar. Foi assim com Esther, quando o rei não viu sua beleza, mas favor. Foi assim com Maria, quando o anjo não viu só juventude, mas graça. Foi assim com Débora, quando o povo não viu só uma mulher, mas autoridade profética. E é assim com você, quando Deus olha além do que os outros veem e chama você pelo nome. Mas por que então tantas mulheres escolhidas vivem como se fossem esquecidas? Como se fossem invisíveis? Como se fossem fracas? A resposta pode doer, mas é libertadora, porque elas ainda não entenderam quem realmente são. Ainda estão tentando se encaixar em um sistema que Deus já rejeitou. Ainda estão tentando agradar pessoas que Deus não colocou no caminho. Ainda estão se vestindo com as roupas da insegurança, quando o céu já preparou vestes de honra. Se você sente que Deus te escolheu, mas a sua vida não parece refletir isso, é hora de abrir os olhos espirituais. Deus não chama mulheres perfeitas, Ele chama mulheres disponíveis. E depois Ele transforma, Ele cura, Ele fortalece, Ele derrama graça onde o mundo só vê fraqueza. Ele planta propósito onde o inimigo tentou semear destruição. Ele faz nascer de novo. Mas para isso, é preciso se render. A escolha de Deus nunca vem sozinha. Ela vem acompanhada de um processo. E o processo nem sempre é bonito. Às vezes é solitário. Às vezes é injusto. Às vezes ninguém entende, mas é no secreto que Deus molda o caráter da mulher que Ele quer usar em público. Enquanto você sente que está sendo esquecida, Deus está te escondendo. Enquanto você sente que está perdendo, Deus está te posicionando. Enquanto você chora, Deus está semeando em você uma fé que não vai ser destruída pelo tempo nem pelas circunstâncias. Há uma diferença gritante entre uma mulher comum e uma mulher escolhida. A mulher comum vive para agradar o mundo. A mulher escolhida vive para obedecer a Deus, ainda que isso a custe tudo. A mulher comum busca aprovação nas redes sociais. A escolhida busca direção no quarto secreto. A comum corre atrás de promessas humanas. A escolhida espera, mesmo quando tudo parece estar parado, porque ela confia em quem prometeu. A pergunta que precisa ecoar dentro de você hoje é: você está disposta a viver como uma mulher escolhida? Porque ser escolhida é mais do que ser abençoada. É ser preparada, é ser testada, é ser refinada, é passar pelo fogo e sair mais parecida com Cristo. Não é sobre palco, é sobre propósito. Não é sobre aplauso, é sobre autoridade espiritual. E essa autoridade só vem para quem permanece firme quando ninguém está olhando. Para quem continua orando quando parece que Deus está em silêncio. Para quem continua obedecendo mesmo quando tudo grita o contrário. Olhe para a sua história. Quantas vezes você foi poupada?
Quantas vezes Deus te livrou de situações que você nem entendeu na hora? Quantas vezes você sentiu que algo dentro de você te impedia de seguir o caminho mais fácil? Isso não é coincidência, é cuidado, é direção, é proteção divina. Deus tem zelado pela mulher que Ele está formando. E por mais que você não entenda o porquê de tanta luta, há um propósito maior nisso tudo. A Bíblia diz que muitas são chamadas, mas poucas escolhidas. Mateus 22:14. Isso significa que nem todas estão dispostas a pagar o preço da escolha. A maioria quer a recompensa, mas não quer o processo. Quer a bênção, mas não quer a obediência. Quer a unção, mas não quer a cruz. Mas as mulheres que fazem história no reino de Deus, essas são aquelas que dizem: eis-me aqui, Senhor, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo com cicatrizes. E talvez seja essa a sua oração hoje. Deus, eu não entendo tudo, mas eu me coloco à disposição, porque é isso que Ele procura. Mulheres dispostas, mulheres que reconhecem sua fraqueza, mas confiam no poder de Deus. Mulheres que param de correr para os braços errados e voltam para o centro da vontade dele. Mulheres que não querem viver mais por aparência, mas por essência. Mulheres que não querem agradar os homens, mas tocar o coração de Deus. Você foi chamada para algo que vai além da sua compreensão. Deus não está te formando apenas para o agora. Ele está te preparando para impactar vidas, influenciar gerações, abrir caminhos onde antes só havia deserto. Mas tudo começa com uma decisão: se render, voltar ao altar, ouvir a voz do Espírito e dizer: sim, Senhor, eu aceito o teu chamado. Esse é só o começo. Nas próximas partes deste vídeo, você vai entender com clareza os sinais visíveis e invisíveis que marcam uma mulher escolhida. Vamos mergulhar em verdades espirituais que vão confrontar, curar e levantar você, porque há um propósito maior sobre a sua vida e está mais perto do que você imagina. Então fique até o final e já comenta aqui embaixo. Você sente que foi escolhida por Deus? De onde você está assistindo? Vamos juntas nessa jornada. Deus está falando com você. Você já parou para pensar por que o inimigo tem investido tanto contra você? Por que as lutas parecem não ter fim? Por que algumas dores parecem te seguir, mesmo quando você está tentando fazer tudo certo? Isso não é aleatório, é estratégico. Satanás não perde tempo tentando destruir quem não representa a ameaça. Ele ataca quem carrega promessa. Ele persegue quem carrega propósito. E quando você é uma mulher escolhida, não importa se os outros te veem ou não, o mundo espiritual já te reconheceu. É por isso que muitas mulheres escolhidas passam por batalhas internas tão intensas. Porque a guerra não é contra carne ou sangue, é contra aquilo que você carrega. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, e mesmo sem sabermos o que exatamente era, sabemos que Deus permitiu. Por quê? Porque havia um tesouro espiritual em Paulo que precisava ser protegido da soberba, da distração, da vaidade. Mulheres escolhidas também carregam espinhos, marcas, cicatrizes, áreas da vida onde sentem que sempre estão sangrando. Mas não é fraqueza. É proteção. Deus está permitindo certos pesos para que você não perca o foco. Você entende isso? Muitas vezes, o que você chama de dor é, na verdade, o cuidado de Deus para que você não seja desviada pelo brilho do mundo. Porque o mundo tenta distrair as escolhidas com o que parece bonito, mas está vazio por dentro. Ele oferece atalhos, tapinhas nas costas, plataformas, reconhecimento, mas tudo isso sem cruz, sem renúncia, sem verdade. E você foi feita para mais. Você foi feita para andar em caminhos estreitos, não largos. Você foi feita para viver pela fé, não pela aparência. Você foi feita para obedecer à voz do Espírito, não o barulho das expectativas dos outros. Mulheres escolhidas não andam pela multidão, andam pela nuvem. Elas são guiadas por direção divina. Elas sabem que agradar a Deus, muitas vezes,
Significa desagradar o sistema. Está tudo bem, porque elas já entenderam que um sim para o céu pode significar um não para o mundo. Elas não estão preocupadas com popularidade. Elas estão comprometidas com propósito. Mas sabe o que mais diferencia uma mulher escolhida? Ela tem um coração ensinável. Ela não se acha pronta. Não anda por aí com pose de quem sabe tudo. Ao contrário, ela está sempre com o coração aberto, sedenta por mais de Deus. Porque ela entende que a escolha divina não é um troféu, é uma responsabilidade. Uma mulher escolhida sabe que quanto mais Deus confia a ela, mais ela precisa depender dele. Quanto maior a missão, maior precisa ser a humildade. Porque se ela tentar cumprir o chamado com força humana, ela vai se esgotar. Mas se ela permanecer em Deus, o que parece impossível vai acontecer. Olha para Maria, a mãe de Jesus, uma jovem comum, sem status, sem títulos, mas com um coração completamente rendido. Quando o anjo a encontrou, ela não resistiu. Ela não deu desculpas. Ela simplesmente respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Essa é a essência da mulher escolhida. Ela não precisa entender tudo. Ela só precisa confiar em quem chamou. E talvez seja isso que você precisa fazer hoje. Parar de buscar todas as respostas e começar a caminhar por fé. Porque Deus não revela tudo de uma vez. Ele revela no caminho. Só que essa caminhada pode parecer solitária. Porque nem todo mundo vai entender o que você carrega. Nem todos vão apoiar. Alguns vão criticar. Outros vão te rotular. Muitos vão duvidar. E tudo bem. Porque a mulher escolhida não se move por aprovação humana. Ela se move por direção divina. E essa direção, às vezes, vai te levar para lugares desconfortáveis. Vai te fazer deixar amizades que já não alimentam sua fé. Vai te afastar de relacionamentos que te puxam para trás. Vai te tirar de ambientes onde você era aplaudida, mas não estava crescendo. E tudo isso vai parecer doloroso, até você ver o que Deus estava preparando em silêncio. Você não pode viver como todas as outras quando carrega algo que poucas têm. Você não pode se contentar com migalhas quando Deus te preparou uma herança. Você não pode continuar implorando por atenção humana quando o céu inteiro já te reconhece como filha. Chegou a hora de parar de viver como alguém esquecida e começar a viver como alguém enviada. Mas aqui está o segredo. Antes de Deus usar uma mulher escolhida, Ele prova. E essas provas não são para condenar, são para fortalecer. É no processo que a raiz da fé se aprofunda. É na dor que a dependência se estabelece. É no silêncio que a sensibilidade espiritual é afiada. E você pode estar vivendo esse processo agora. Talvez Deus está te levando para um tempo onde parece que nada acontece. Um tempo de anonimato, de portas fechadas, de noites em lágrimas. Mas escute, Deus não te abandonou. Ele está te preparando. Ele está treinando sua escuta. Ele está fortalecendo sua base para que, quando vier o tempo da exaltação, você não desabe com o peso da glória. A mulher escolhida não constrói sua casa sobre a areia da emoção. Ela constrói sobre a rocha da revelação. Ela não vive de empolgação, vive de direção. E isso é raro hoje, porque a maioria está correndo atrás de visibilidade. Mas a mulher escolhida corre atrás da vontade de Deus. Ela não precisa de palco. Ela precisa de presença. Ela não vive para impressionar, ela vive para impactar. E o impacto começa no quarto, no secreto, nas decisões pequenas, na fidelidade de cada dia. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, mas eu não sou forte o suficiente, não sou capaz como as outras. Mas escute, Deus não está procurando capacidade, está procurando entrega. Ele capacita no caminho. Ele derrama força sobre os fracos. Ele usa os improváveis. Ele pega o que o mundo despreza e transforma em instrumento de glória.
Você só precisa dizer: sim, Senhor, eu estou aqui. E quando você diz esse sim com sinceridade, coisas começam a se alinhar. Portas que estavam trancadas começam a se abrir. Corações que estavam feridos começam a ser curados. Vozes do passado começam a se calar. E você começa a andar como quem sabe: eu fui escolhida, não porque mereço, mas porque Ele quis. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua identidade está segura em Deus. E Ele já decidiu. Você é separada. Você é marcada. Você é escolhida. A única coisa que o céu espera de você agora é fidelidade, perseverança, obediência. Não desista no meio do caminho. Não abandone o processo. Não troque o chamado por conforto. Porque o que Deus tem preparado para você é maior do que você imagina, mas Ele só vai confiar a quem estiver pronta. Na próxima parte, nós vamos mergulhar ainda mais fundo nos sinais espirituais que denunciam uma mulher escolhida, mesmo quando ela tenta se esconder. Vamos falar de como discernir o seu tempo, como reagir às provas e como não se perder no meio da caminhada. Vai ser forte, vai ser direto e vai te fazer enxergar com outros olhos a mulher que você está se tornando. Tem algo que ninguém te contou. Você pode tentar se esconder, mas o céu já te expôs. Você pode até fugir do seu chamado, como Jonas tentou. Pode tentar se camuflar no meio da multidão, como Moisés no deserto. Pode até se esconder atrás da insegurança, como Gideão no lagar. Mas quando Deus escolhe alguém, não há caverna, trauma ou desculpa que consiga anular o propósito dele. E é por isso que muitas mulheres vivem com essa sensação constante de que algo está faltando. Elas estão nos lugares certos, com as pessoas certas, fazendo o que parece certo, mas algo dentro delas grita: você não nasceu para isso. E não é que estejam fazendo algo errado, é só que não foram criadas para viver no raso, foram feitas para andar em águas profundas. E até que mergulhem nesse chamado, vão continuar sentindo essa inquietação santa que não as deixa se conformar. Você já sentiu isso? Já teve momentos em que tudo parecia estar bem externamente, mas dentro de você existia uma sede que nada conseguia matar? Esse é um dos sinais mais fortes de que você foi escolhida, porque as escolhidas não se satisfazem com pouco, não porque são exigentes, mas porque foram marcadas para mais. Elas têm sede de presença, sede de profundidade, sede de sentido, e essa sede vem acompanhada de outro sinal: o desconforto com o pecado. Enquanto o mundo está dizendo tudo, bem, todo mundo faz. A mulher escolhida sente um peso na alma. Algo dentro dela a impede de continuar como se nada tivesse acontecido. Ela não consegue dormir em paz quando sabe que entristeceu o Espírito Santo. E não é culpa, é sensibilidade, é discernimento. É o Espírito dentro dela dizendo: esse caminho não é mais para você. Ela tenta ignorar, tenta se justificar. Mas no fundo, sabe? Porque quando você é escolhida, o pecado deixa de ser uma opção confortável. Você até pode cair, mas não consegue permanecer caída. Você sente necessidade de se levantar, de se arrepender, de recomeçar. Porque há algo maior te puxando de volta para a luz. Outro sinal: a mulher escolhida carrega uma resistência incomum. Ela já passou por coisas que teriam destruído outras pessoas. Já viveu rejeições, perdas, humilhações, mas ainda está de pé. E não é porque ela é forte, é porque há uma mão invisível que a sustenta. O inimigo já tentou parar ela de todos os jeitos, mas ela continua. Com cicatrizes, sim, com lágrimas, muitas, mas continua, porque ela sabe que parar não é uma opção. Ela sabe que foi chamada para algo eterno e por isso não pode viver como se essa vida fosse tudo que existe. E o mais impressionante, muitas vezes nem ela sabe o quanto é forte. Ela apenas vai, obedece, crê, mesmo quando não sente nada, mesmo quando parece estar sozinha. Mesmo quando a voz do inimigo grita que ela é fraca demais.
Porque lá no fundo, ela sabe que a força dela não vem dela, vem dele. Você talvez esteja ouvindo isso e se identificando. Talvez esteja lembrando de momentos em que tudo dentro de você dizia: acaba com tudo, desiste. Mas havia uma força estranha te segurando. Um tipo de esperança que não morria, mesmo quando tudo parecia perdido. Isso não é psicológico, isso é espiritual, isso é a marca de quem foi separada. E essa marca aparece até nos detalhes. A mulher escolhida tem uma sensibilidade para o que é de Deus. Quando a palavra é pregada com verdade, ela sente. Quando o louvor carrega unção, ela se quebra. Quando o Espírito está presente, ela se rende. Não é emoção, é discernimento. É o espírito dela reconhecendo a voz do pastor. Mas nem sempre ela reconhece isso como um sinal. Às vezes, ela pensa que está sensível demais, que está emocional, que precisa ser mais forte. Mas Deus não quer que ela endureça. Ele quer que ela permaneça sensível. Porque é na sensibilidade que ele fala, é na entrega que ele age, é no quebrantamento que ele opera milagres. Outro sinal claro: o incômodo com ambientes espiritualmente vazios. A mulher escolhida pode até visitar alguns lugares, mas ela não consegue permanecer onde Deus não está. Pode ser uma amizade, um ministério, um relacionamento, até um emprego. Se Deus não estiver ali, ela sente. E não importa se parece promissor aos olhos humanos, se não há paz, ela sabe que precisa sair. Essa paz é o árbitro do coração, da mulher escolhida. É como um GPS espiritual que vai direcionando os passos dela. Às vezes, ela não entende por que precisa recuar, por que precisa esperar, por que precisa dizer não, quando tudo dentro dela quer dizer sim. Mas a paz de Deus a guia, e essa paz só é acessível para quem está alinhada com o céu. E há um sinal que quase ninguém percebe, mas que é poderoso: a intercessão. Mulheres escolhidas são chamadas para interceder. Elas oram diferente. Quando elas oram, o céu se move. Elas sentem dores que não são delas, carregam fardos espirituais em favor de pessoas que talvez nem conhecem. E às vezes se sentem cansadas, sem saber por quê. É porque estão em guerra, estão se posicionando nas brechas. Estão enfrentando batalhas que muitos nem veem, mas Deus vê. É por isso que elas precisam cuidar do espírito, precisam de alimento sólido, de momentos a sós com Deus, de descanso na presença. Porque, se não cuidarem, vão se esgotar, vão se perder no ativismo, vão se calar diante das lutas. E o inimigo sabe disso. Ele tenta tirar a mulher escolhida do lugar de oração. Tenta ocupar a mente dela com distrações, comparações, cansaço, confusão. Mas quando ela volta pro altar, tudo se alinha, porque é ali que ela se lembra de quem é. É ali que ela ouve a voz do Pai. É ali que ela recupera a força e a visão. A mulher escolhida não é perfeita, mas ela é constante. Ela pode cair 7 vezes, mas levanta 8, porque ela sabe que o chamado dela não depende da perfeição, depende da graça. E essa graça a alcança todos os dias, a fortalece, a sustenta, a transforma. Na próxima parte, vamos falar sobre como se posicionar no chamado, mesmo quando tudo parece estar contra você. Vamos tratar sobre identidade, autoridade espiritual e como avançar sem se perder no processo. Vai ser direto, prático e poderoso. Chega um momento em que não basta mais saber que você é escolhida. Você precisa se posicionar como tal. Porque saber que foi chamada é o primeiro passo, mas viver como alguém enviada é um compromisso diário. E esse posicionamento vai te custar. Vai te custar conforto, vai te custar o favor de algumas pessoas, vai te custar popularidade, mas vai te entregar algo que o mundo não pode dar: autoridade espiritual. Autoridade espiritual não se conquista com palavras bonitas nem com curtidas em rede social. Ela nasce no secreto. É forjada na obediência, se fortalece na renúncia.
A mulher escolhida sabe que não pode viver para agradar ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Então, ela faz uma escolha, e essa escolha a separa. Enquanto muitos estão preocupados com visibilidade, ela está preocupada com fidelidade. Enquanto muitos buscam fama, ela busca unção, porque ela entende que sem unção, sua voz é só barulho. Mas com unção, até um sussurro pode derrubar muralhas. Posicionar-se no chamado não significa ter todas as respostas. Significa confiar mesmo quando não se tem nenhuma. Significa levantar e dizer sim, mesmo tremendo por dentro. Significa abrir mão de caminhos fáceis para seguir pela estrada estreita da obediência. E sim, isso é difícil. É por isso que muitas desistem no meio. É por isso que tantas começam bem e terminam frias. Porque não entenderam que o chamado não é sobre sentir, é sobre crer. A fé da mulher escolhida é como a de Ester. Ela não queria estar ali. Não pediu aquela responsabilidade. Mas quando o tempo da decisão chegou, ela entendeu. Fui colocada nesse tempo por um propósito. Ester 4:14. E quando ela se posicionou, o céu se moveu. O rei estendeu o cetro. O povo foi salvo. Tudo mudou por causa da atitude de uma mulher que decidiu não se calar. Isso é o poder do posicionamento. Não é sobre quem você é sobre quem te chamou. Mas o inimigo sabe disso. E é por isso que ele tenta te paralisar pelo medo. Ele vai lançar setas na sua mente, dizendo que você não está pronta, que você não é digna, que ninguém vai te ouvir, que você não tem estrutura, que é tarde demais, que você errou demais, que você nunca vai conseguir. E se você escutar essas vozes por tempo demais, vai acabar aceitando uma identidade que não é sua. Vai viver como alguém derrotada, quando na verdade foi chamada para vencer. Por isso, a mulher escolhida precisa aprender a guerrear, não com armas humanas, mas com armas espirituais. Ela precisa aprender a usar a palavra como espada, a oração como escudo, a fé como combustível. Precisa lembrar quem é, mesmo quando o inferno tenta apagar a sua memória espiritual. E precisa andar como alguém que já foi marcada pelo céu, mesmo quando não sente absolutamente nada. É nesse ponto que muitas param, quando não sentem, quando oram e parece que Deus não responde, quando jejuam e nada muda, quando buscam e não encontram. Mas escute, fé não é sobre sentir, é sobre obedecer mesmo no silêncio. É sobre continuar cavando mesmo quando o poço parece seco. Porque quem cava com fé, uma hora encontra águas vivas. Quem planta com lágrimas, uma hora colhe com júbilo. Quem se mantém fiel no processo, uma hora entra na promessa. A mulher escolhida é alguém que aprendeu a caminhar com cicatrizes. Ela sabe que cada dor que enfrentou a tornou mais forte. Cada não que recebeu a empurrou para mais perto do sim de Deus. Cada traição a ensinou a confiar mais em Cristo. Cada frustração foi uma escola de humildade e dependência. Ela parou de reclamar da dor e começou a perguntar: Senhor, o que queres me ensinar aqui? Isso muda tudo, porque agora ela não vive mais como vítima, mas como guerreira. Não vive mais esperando que os outros a reconheçam, porque sabe que já foi reconhecida pelo céu. Ela não precisa mais provar seu valor, porque descobriu que o valor dela está no sangue que foi derramado por ela na cruz. Ela entendeu quem é, e quando uma mulher entende quem é em Cristo, ela se torna imparável. Mas há uma chave que precisa ser liberada aqui: identidade. O inimigo não teme quem canta alto, ora bonito ou prega com eloquência. Ele teme quem sabe quem é, porque quem sabe sua identidade em Deus não negocia princípios, não vive de comparação, não precisa competir, não precisa se exibir. Simplesmente é, e é exatamente isso que incomoda o inferno. Você foi chamada para reinar em vida, não no sentido de dominar pessoas, mas de dominar o medo, a dúvida, a culpa, a insegurança. Você tem autoridade para levantar outras mulheres.
para ensinar, para curar, para liderar, mas só conseguirá exercer essa autoridade se estiver posicionada na sua verdadeira identidade. E isso começa dentro de você. Começa quando você decide crer na palavra, acima das circunstâncias. Quando você escolhe levantar mesmo depois de errar. Quando você fecha os ouvidos às vozes da comparação e abre os ouvidos para o que o Espírito Santo está dizendo. É no secreto que a mulher escolhida se fortalece. É ali que ela recebe instruções. É ali que ela chora, que se esvazia, que se reconstrói. E quando sai de lá, ninguém entende como ela ainda está de pé. Mas o céu entende, porque foi no secreto que ela venceu a batalha antes mesmo dela começar no natural. Você foi separada. Você foi chamada. Mas agora você precisa se posicionar. Precisa agir. Precisa deixar o medo no altar e levantar com coragem. Precisa parar de se esconder atrás da sua dor e começar a usar sua dor como plataforma de autoridade, porque Deus não desperdiça sofrimento. Tudo o que você viveu até aqui será usado. Cada lágrima, cada perda, cada silêncio. Nada foi em vão. Na próxima parte vamos falar sobre como viver com propósito prático todos os dias, sem se perder no ativismo, sem cair no automático e sem apagar a chama espiritual. Vamos falar de frutos, de consistência, de como viver como uma mulher que impacta onde pisa, sem precisar de títulos, apenas da presença. Então, se essa palavra está te despertando, comenta aqui embaixo. Eu vou me posicionar. Compartilha com alguém que precisa se lembrar do que carrega e prepara o coração, porque o que vem a seguir vai alinhar sua visão com a eternidade. Chega uma hora em que tudo o que você ouviu precisa se transformar em uma decisão. Não. Dá mais para viver entre dois mundos. Não dá mais para ser uma mulher de fé no domingo e uma mulher rendida ao medo na segunda. Ou você se levanta, ou o tempo vai continuar passando. E você vai continuar no mesmo lugar, se perguntando, por que nada muda? O que torna as mulheres escolhidas tão diferentes não é que elas sejam melhores, mais capacitadas ou mais santas. É que elas fizeram uma escolha que muda tudo. Se renderam por completo. Não colocaram só um pé no reino e o outro no mundo. Não ficaram tentando equilibrar Deus e seus próprios planos. Elas decidiram viver como se o céu fosse real. Porque é isso que transforma tudo. Viver com propósito todos os dias. Não esperar um grande palco, uma grande oportunidade, um grande momento. Mas viver com a consciência de que o céu está te observando agora, que seus filhos estão te observando agora, que outras mulheres estão se inspirando em você agora, mesmo que você nem perceba. A mulher escolhida não vive mais no piloto, automático. Ela vive em missão. E viver em missão não significa fazer grandes coisas o tempo todo. Significa ser fiel no pequeno. Significa acordar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida hoje, como quiser. Significa tratar com amor quem ninguém quer tratar. Significa estender perdão quando o mundo diz que você tem o direito de guardar rancor. Significa orar quando ninguém está vendo. Jejuar sem alarde. Servir mesmo cansada. Crer mesmo sem ver. A mulher escolhida entendeu que o chamado dela não é sobre status, é sobre serviço. Ela não precisa ser vista para ser relevante, porque ela sabe que o céu está vendo. E quando o céu reconhece alguém, cedo ou tarde a terra reconhece também. Mas esse reconhecimento não é mais o objetivo dela, porque ela aprendeu a fazer por amor, não por aplauso. E quando ela começa a viver assim, tudo muda. A mente muda. O coração muda. As prioridades mudam. A ansiedade perde força, a comparação perde espaço, porque agora ela vive alinhada com o céu. E quem vive alinhada com o céu carrega paz, mesmo em meio ao caos. Talvez você esteja ouvindo tudo isso com lágrimas nos olhos pensando, mas eu falhei tanto, eu me perdi, eu fiquei longe. E a resposta do céu para você é, ainda dá tempo. Deus não mudou de ideia sobre você, a escolha dele continua de pé.
O amor dele continua sendo o mesmo, a graça ainda está disponível. Mas agora é a sua vez de dar um passo. Agora é a sua hora de se levantar. Chega de dizer que vai orar e nunca ora. Chega de dizer que vai mudar e continuar nas mesmas práticas. Chega de esperar uma confirmação quando Deus já te deu dezenas. O tempo é agora, o mover é hoje, a unção está disponível, mas só se torna realidade na vida de quem decide andar. A mulher escolhida não vive com medo do futuro. Ela vive com fé no presente, porque ela sabe em quem tem crido. Ela conhece a voz do bom pastor, e mesmo quando não entende os caminhos, ela continua, porque aprendeu que confiar em Deus é melhor do que entender tudo. Você quer viver isso? Quer ser essa mulher que o céu conhece pelo nome, que o inferno respeita porque carrega autoridade, que outras mulheres se inspiram porque veem Cristo nela? Então comece agora. Não precisa de fórmulas, não precisa de rituais, precisa de uma decisão. Feche os olhos e diga ao Senhor com sinceridade: eu não quero mais viver como alguém, eu comum. Eu aceito o teu chamado. Eu quero ser a mulher que o Senhor me chamou para ser. Pode ser que você diga isso chorando, pode ser que diga ainda quebrada, mas Deus ouve. E Ele começa a obra assim, no quebrantamento. Talvez você esteja pensando, mas eu sou tão falha. Sim, todas somos. Mas não é sobre perfeição, é sobre rendição. O vaso pode estar trincado, mas se está nas mãos do oleiro, ele pode restaurar, pode reconstruir, pode renovar. E mais do que isso, pode usar exatamente essas marcas como testemunho da graça. Você é escolhida. Não porque sente, mas porque foi chamada. Não porque merece, mas porque foi alcançada. Não porque tem tudo pronto, mas porque Deus viu em você algo que nem você sabia que tinha. E agora, chegou a hora de viver isso. Viva como alguém separada. Escolha a presença. Priorize o secreto. Diga sim, mesmo quando tudo em você quiser fugir. Porque esse sim pode mudar a sua casa, pode mudar suas gerações, pode mudar sua história. E se essa palavra falou com você, eu te convido agora a se manifestar. Declare nos comentários: Senhor, eu sou tua. Eu aceito o teu chamado, não por mim, mas como um ato público de fé, como um sinal para o céu e uma afronta ao inferno. Porque quando você declara com a boca o que o seu coração já crê, os céus se movem a seu favor. E mais, compartilhe essa mensagem com outra mulher que precisa ser despertada. Seja canal de vida, seja voz profética, seja sal e luz onde Deus te plantou. A sua caminhada como mulher escolhida não termina aqui. Pelo contrário, está só começando.